Hoje eu vou responder a pergunta mais comum desse canal. Quase todos os vídeos eu tenho essa pergunta na seção de comentários. Davi, fonte paralela pode dar problema no meu console? Sim, da mesma forma que fonte original pode dar problema no seu console. A partir do momento que a fonte deu problema, é terra de ninguém. Qualquer coisa pode acontecer. A pergunta de vocês na realidade é garantido que essa fonte vai dar problema no meu console? Não, lógico que não. Se o cara tá vendendo uma fonte para Super Nintendo no Mercado Livre, muito provavelmente ele vai funcionar no Super Nintendo. Ah, mas isso é arriscado e há a possibilidade de queimar. Não, não realmente, a menos que a fonte dê problema. Mas aí isso é uma verdade para qualquer fonte. Eu acho que pra gente deixar isso bem claro, para o pessoal entender bem como é que isso funciona, seria legal alguns exemplos. Quase todos os videogames retrôs, Super Nintendo, Atari, Mega Drive, Master System, quase todos eles usam um CI que se chama 7805, LM7805. Ele é um regulador de tensão, que é esse CI aqui. Ok? Esse CIzinho aqui que parece um transistor. A função dele é regular tensão. Você tem uma entrada de tensão em uma perna e lá na outra perna você tem uma saída de tensão regulada. Isso quer dizer que se eu colocar qualquer tensão na entrada desse CI, dentro de um limite, logicamente, a saída dele vai ser 5 volts, que é o que o videogame precisa para trabalhar. Tá bom? Vamos dar uma olhada no datasheet do LM7805, para a gente entender do que eu estou falando. Tá aqui, linha 78XX. Por que XX? Porque esses dois últimos dígitos denotam qual é a tensão que ele vai regular. Então 7805 ele regula 5 volts. 7809 ele regula 9 volts. 7812, 12 volts. Por aí vai, ok? Se a gente olhar aqui embaixo, você vai ver que a tensão de entrada dele é entre 5 e 18 volts. Então você pode oferecer, isso é máximo absoluto, beleza? Então ele nunca deveria trabalhar com nem menos do que isso, nem mais do que isso. Eu já vi em alguns datasheets ele falando que é 25 volts. Eu acredito que isso varia um pouquinho de fabricante, tá? E eu já falei, inclusive, em vários vídeos que é 25. Gostaria de retificar isso, falar 18 volts. Acho que 25 é chutar um pouco o pau da barraca. Mas que seja, qualquer coisa entre 5 e 18 volts, teoricamente ele deveria operar. O único problema é que ele tem uma perda. Então ele sempre perde em torno de 1,5 volt. Isso quer dizer que se você der 6,5 volts para ele, ele vai sair 5. Se você der 7 volts para ele, ele vai sair 5,5. Se você der 11,5 volts, ele vai sair 10. Ele sempre perde 1,5 volt, aproximadamente. 1,5, 1,2, 1,8, mas aproximadamente 1,5. Legal? Isso quer dizer que se ele perde 1,5 e a gente precisa de 5 na saída, a gente pode colocar qualquer coisa entre 6,5 e 18 volts e ele deve funcionar. Certo? Ok. Então a gente sabe que qualquer coisa entre 6,5 volts e 18 volts, a gente está dentro do limite dele operacional. E ele deve funcionar sem problemas. Ok? Vamos fazer esse teste. Vamos ligar a TV e ver na nossa fonte de bancada isso acontecendo. Se a gente olhar esse aqui nessa câmera, vocês vão ver a tensão que eu estou oferecendo para o videogame nesse momento. E embaixo é a corrente que ele está consumindo. Legal? Então, nesse exato momento, a gente tem 11,1 de tensão e ele está consumindo 0,41 amperes. Olha na televisão, vocês vão ver que o videogame está funcionando normalmente. Vou abaixar esse volume para não me encher a paciência. Pronto. Eu vou começar a variar essa tensão, tá bom? A gente viu pelo datasheet que ele deveria funcionar dentro de uma faixa ali entre 6,5 e 18 volts. Então, vamos começar a baixar essa tensão. Deixa aparecer algo na TV, pronto. Olha só. Estamos em 9 volts, 8 volts, 7,5. Aí. Teoricamente, abaixo de 6,5, esse videogame deveria parar. Não é isso? Então vamos chegar em 6,5. Parou. Acabamos de provar que com tensões menores do que 6,5, seu videogame não vai funcionar. Legal? Provamos o limite absoluto inferior do que esse videogame aceita.
6 volts e meio. Davi, eu tenho uma fonte de 7 volts. Posso usar no meu Super Nintendo? Pode. Ah, tem uma fonte de 9 volts. Posso usar? Pode. Ah, eu tenho uma fonte de 12 volts. Pode. Não tem problema. Agora vamos para o limite superior. O problema é que quando eu vou para o limite inferior, ele desliga. Se eu chegar no limite superior, ele queima. Eu não estou realmente a fim de queimar esse videogame para esse vídeo. Então, a gente vai chegar até o limite, mas não vai passar dele. Beleza? Eu não quero ver esse videogame explodindo. Então, vamos subir a tensão. Vocês vão ver que ele vai voltar a funcionar assim que eu trouxer a tensão acima de 5,5. Já foi, já. Já tá funcionando. Geralmente, a tensão da fonte original do Super Nintendo tá mais ou menos por aí. 14 volts, 14 volts e meio. Se aparecer algo na TV, pronto. Vamos continuar subindo, hein? Vamos para 15 volts. Subir um pouco mais, para 16. 17. 17,5. Eu não vou passar daí porque eu não quero chegar no limite do CI. A única diferença aqui é que esse CI obviamente vai esquentar, porque ele está dissipando uma tensão muito grande para conseguir oferecer 5 na saída. Tudo que a gente tem entre... Vou baixar isso aqui para não ficar forçando a barra. Tudo que a gente tem entre a tensão que ele dá na saída, que é 5 volts, e o que ele está recebendo, todo esse excedente ele vai ter que dissipar de alguma forma. Isso vira calor. Tá? Por isso que ele tem esse dissipador aqui. Então, se você dá uma tensão muito grande, ele tende a esquentar um pouco mais. Nada absurdo, mas ele faz. Eu não recomendo você dar uma fonte de notebook de 19 volts no videogame. Mas poderia funcionar. Depende do LM que você tem. Eu já vi LMs que funcionam com 25 no datasheet. Aqui eu vejo que é 18. Então eu provavelmente não chutaria o pau da barraca nada muito acima de 18 volts, 17 volts. Mas funciona. Então, acabamos de provar a primeira parte da fonte, que é tensão. Qualquer coisa entre 6 volts e meio e 18 volts vai fazer o teu videogame funcionar. Segunda parte é corrente. Vocês viram também no datasheet que o 7805 aceita correntes até 1 ampere. Ou seja, o máximo que ele consegue oferecer para o videogame é 1 ampere. Se o videogame pedir mais do que isso, ele não aguenta e ele queima. Então, sua fonte pode ser de quantos amperes? Vocês viram ali que ele trabalha com 400 miliamperes, esse videogame. Eu já vi videogames funcionarem com 800, 900. Não é normal, ele não deveria estar tão perto assim de 1 ampere. Isso, principalmente esse tipo de consumo faz com que ele esquente bastante. Normalmente, esse videogame ele vai funcionar em torno de 800 miliamperes. Então, se você tiver uma fonte de no mínimo 800 miliamperes, 0.8 A, 0.8 amperes ou 800 mA, miliamperes, vai funcionar em qualquer coisa. Então, eu tenho uma fonte de 7 volts que dá 5 amperes. Posso usar? Pode, é mais do que 800 miliamperes, tá de boa. Mas aí vem outra dúvida. Pô, mas a amperagem é muito grande. A fonte original do Super Nintendo é, sei lá, 800 miliamperes. 5 amperes, eu não vou queimar o videogame com isso? Não, não vai. Amperagem é meio autorregulável. O videogame vai puxar o quanto ele precisa. Se ele precisar de 800 miliamperes, ele vai puxar 800 miliamperes. Não é como se a fonte tivesse oferecendo. Não é como tensão. Você está oferecendo uma tensão e ele vai ter que lidar com isso. Amperagem é uma função do circuito inteiro. Então, se ele precisar de 800, ele vai puxar. Se ele precisar de 400, ele vai puxar e por aí vai. Então, não se preocupem com a amperagem ser alta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Bateria do meu carro, 60 amperes hora. Viu? 60 amperes no videogame. Não é realmente 60 amperes. Aquela bateria pode oferecer 60 amperes.
mas ela não está oferecendo 60 amperes porque o videogame não precisa disso. E aquela bateria deve estar em torno de 14 volts, 13 volts e meio por aí. 12.9, o carro está desligado. Então, sei lá, entre 12 e 14 volts. Funciona perfeitamente. Então, não se preocupem com esse negócio de, poxa, será que a minha fonte vai queimar? Não, não vai. Tá bom? Existem dois tipos de fontes. Existe fonte linear, que é basicamente fonte com transformador. E existe fonte chaveada, que são essas fontes tipo de celular, não tem um transformador dentro dela, tá? Você pode ter uma questão ali, se a fonte chaveada for muito ruim, ela pode gerar muito ruído, e esse ruído você pode ver na tela e no som. Você de repente percebe que o teu videogame tá ruidoso, e aí você troca a fonte, ele funciona melhor, e você fala, ah, tá vendo, fonte ruim, fonte paralela não funciona. Não, 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 não. É só porque a maneira que os caras usaram para chavear aquela fonte é mal feita, tá bom? Mas não quer dizer que você não possa usar uma fonte chaveada. Pode, tranquilamente, tá? Se ela tiver transformador, se ela não tiver transformador. Davi, posso usar uma fonte de celular no meu videogame? Quantos volts dá a tua fonte de celular? Ah, 5 volts. Não, tá abaixo de 6,5. Sacou? Qualquer fonte entre 6,5 e 18 volts, com mais de 800 mAh, tá mais do que bom. Vai funcionar. A menos que ela seja muito ruidosa, mas você vai perceber isso rapidinho na TV, que a imagem vai ficar cheia de ruído, o som vai ficar ruidoso. Mas a probabilidade disso acontecer é mínima, cara. A tecnologia de fonte chaveada existe há muito tempo. Não tem realmente necessidade dos caras fazerem uma fonte ruim. Belezinha? Espero que isso explique um pouco melhor essa questão de fontes e vocês deixem de ter esse medo todo de repente ligar o seu videogame numa fonte e queimar ela. Valeu, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, dar um joinha. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Até o próximo.